Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez e atendendo a pedidos. Hoje é uma aula de Alteryx para falar de um assunto novo aqui no canal, que é o assunto de Machine Learning. Finalmente a gente vai aprender como é que a gente constrói um algoritmo de Machine Learning utilizando o Alteryx. Tem muito pouco conteúdo sobre isso na web, espero que vocês curtam. Vamos lá aprender comigo que é muito fácil, beleza? Bora lá? Bom, pessoal, então aqui ó, já estou na minha tela do Alteryx, tá? Para a gente trabalhar com Machine Learning, a gente tem que usar essa abinha aqui, ó, essa categoria Machine Learning dentro do Alteryx. Para ela estar disponível para você, você precisa ter uma nova licença, que é um plugin que você vai colocar nesse Alteryx Desktop, que é o Intelligence Suite, que vai trazer a abinha de Machine Learning junto, tá? Se você ainda não tem na sua empresa, quer saber como colocar, clica no link que tem aqui embaixo no vídeo do Cláudio, que aí nesse link você vai agendar com ele uma conversa com o Cláudio, que é nosso executivo comercial, e ele vai te ajudar a colocar essa ferramenta de Machine Learning aí para você, tá bom? Mas vamos lá, vamos aprender aqui sem mais delongas. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um text input e nós vamos criar junto a base, tá? Para a gente fazer uma projeção de Machine Learning, a gente tem que ter uma base para que essa base crie algo. Se você nunca ouviu falar do termo Machine Learning, não sabe do que se trata, assiste esse vídeo comigo até o final que você vai entender bem o que eu estou dizendo, o que a gente está construindo, tá? A gente está construindo um algoritmo para a máquina projetar algo para nós. Então vamos trabalhar com a base de investimento, pessoal. Aqui eu já tenho um link de uma tabela externa, ó, dessa Debit, aonde ela vai me trazer todo o histórico do índice CDI no Brasil, tá vendo? Desde a data de 86. Eu quero trabalhar com histórico, eu vou trabalhar com os últimos 4 anos, com exceção, eu tô gravando esse vídeo em 2022, então eu vou pegar, como eu tenho só janeiro e fevereiro em 2022, eu vou trabalhar com os anos de 18, 19, 20 e 21, tá? Então eu vou vir aqui, vou primeiro ir lá no meu Alteryx, no meu text input, uma coluna eu vou chamar de data e a outra coluna eu vou chamar de percentual, que é a variação. Vou voltar aqui na internet, vou copiar então a parte de 18, vou colar no meu text input, opa, não é assim que cola, tem que colar, pessoal, sem clicar 2 vezes na célula, tá? Porque daí ele já cola nas 2 colunas, tá vendo? Então, ó, ele já colou o 2018, agora eu pego o 19. Veja, pessoal, quando a gente está montando um trabalho de Machine Learning, a preparação dos dados é algo fundamental, tá? Integridade, preparação dos dados é algo fundamental, senão você não consegue trabalhar. Ó, copiei 20 e agora finalmente eu vou copiar 21. Perfeito. Então agora eu tenho os 4 anos. Vou dar um run aqui para a gente checar. Vou dar um zoomzinho aqui para ficar maior para vocês enxergarem, ó, tá vendo? Já tem os dados aqui. Quando eu vou no metadata dessa base, ó, tudo que eu tô fazendo, pessoal, já é algo mais avançado. Se você ainda não sabe mexer no Alteryx, assiste os vídeos anteriores do canal, tá? Antes de vir para esse aqui já é um pouco mais avançado, tudo bem? Então, ó, no metadata eu tenho dados de string nos dois, então não tem como eu construir um modelo estatístico, que é disso que se trata Machine Learning, construir um modelo estatístico, se eu estou trabalhando com campo texto. Meus campos têm que ser numéricos, tá? Então a gente vai ter que mudar isso. Então vamos vir aqui, ó, vamos colocar um select. Cadê o select? Vamos colocar um select nessa base. E aí a gente vai mudar os 2 campos para numérico. Então, primeiro eu vou mudar o do percentual. O de data eu ainda não consigo mudar, tá vendo? Ó, porque ele tá mês, depois tem um travessão e ano. Então eu vou mudar só o percentual por enquanto para eu tratar depois o campo data. Quando eu faço isso, olha o que está acontecendo. Ó, ele está zerando todos os percentuais. Estão vendo aqui? Por que o Alteryx está fazendo isso? Porque a separação é por vírgula. E ele não está conseguindo entender esta separação por vírgula. Ele precisa que o campo esteja separado, em vez de vírgula, ponto, para ele conseguir fazer a conversão. Então eu vou deletar esse select. Eu vou usar um outro componente que está aqui na categoria parse. Então aqui na categoria parse, pessoal, eu vou pegar o componente regex. De novo, né? Se você não sabe como usar esses componentes, para que eles servem, tem vídeo no canal de todos eles, tá? Do regex, do select. Eu vou usar o regex para fazer um parse e não para extrair algo dentro de um campo. Então eu vou vir aqui, vou falar para ele o seguinte: vai no campo percentual, tudo que for vírgula,
você vai dar um replace para ponto. E vou dar um run. Agora, pessoal, reparem, ó, tudo que estava como vírgula, agora virou ponto no nosso projeto. Maravilha, então o regex já fez o replace que eu queria. Agora que eu já tenho esse replace trabalhado, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse campo em numérico. Então eu vou usar agora o autofield ao invés do select, porque como esse campo ele está como string, eu sei que o autofield vai olhar para esse campo string e vai conseguir modificar o tipo do campo automaticamente. Então eu vou vir aqui no autofield e vou falar para ele, ó, você vai olhar para o campo de percentual e vai converter essa string em algo. Vamos ver no que ele converteu, ó. Eu já vi que ficou só 2 casas decimais, provavelmente em double. Olha aqui, ó, converteu em double, tá vendo? Então, peguei o autofield, ele pegou o campo que era o percentual, que era string, e transformou em double. Perfeito. Já tenho esse campo como numérico. Agora, pessoal, a gente está trabalhando com projeção de valores. Então, o que acontece? Eu vou passar uma informação de data para o meu modelo, para o meu algoritmo, e ele vai me projetar qual é a variação que aquele mês vai ter. Como eu tenho aqui mês e ano, eu não posso passar para o meu treino, para o meu algoritmo aprender mês e ano. Por quê? Daqui para frente, ó, eu estou gravando em 2022. Você pode estar assistindo esse vídeo em 2023, 2024, enfim. Eu vou sempre passar uma data que é uma data futura à data que o algoritmo aprendeu. Então, se eu deixar para o algoritmo receber um campo mês e ano, ele vai ter dificuldade quando eu passar, por exemplo, janeiro 22, janeiro 23, janeiro 24. Por quê? Porque ele vai treinar com esses dados que estão aqui, ó. E os dados que estão aqui são referentes a anos anteriores. Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou treinar o algoritmo com uma variável que ela seja comum, ou seja, igual a uma variável que eu vou usar daqui para frente. Qual é a variável, considerando mês e ano, que eu sempre vou ter igual ao que o algoritmo treinou deste momento para o futuro? A variável mês. Porque o mês eu vou sempre passar um número, então vai ser, se for janeiro eu vou passar o número 1, fevereiro o número 2, março o número 3, assim sucessivamente até o número 12. Eu sempre vou passar um número de 1 a 12 e eu quero que ele pegue esse número e me dê uma projeção. Ou seja, uma variação percentual de retorno de investimento do índice DI, que é esse percentual que eu tenho aqui, tá bom? Então, a gente tem que sempre pensar nisso quando a gente está construindo a base para criar um algoritmo de machine learning, pessoal. Se eu treinar com mês e ano e depois eu passar janeiro 22, o algoritmo se perde, porque ele fala, eu não sei o que eu faço com janeiro 22, porque eu não treinei com isso. Então, o ano aqui eu tenho que sumir com o ano. Então, ó, vou aqui na coluna parse, vou pegar agora o text to column, conectar ele no autofield, e aí eu vou falar para o Alteryx, dá um split nessa coluna data. Então você vai dar um split pelo travessão, né, que eu sei que tem um travessão aqui, e você vai deixar isso em 2 colunas. De novo, pessoal, não sei o que você está fazendo, Rodrigo, assiste o vídeo de text to column aqui no canal que eu explico o componente. Pronto, ó, agora o Alteryx deu um split nesse campo data, e agora eu tenho um campo com o número e um campo com o ano, certinho, ó, 1 e 2. Maravilha. O campo que eu quero trabalhar no meu algoritmo vai ser esse campo 1 aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Vou pegar um select, vou conectar aqui e vou filtrar. Eu quero trabalhar só com o percentual e só com a coluna 1. A coluna 1 é na frente, porque eu vou passar isso para um algoritmo. Então, eu vou falar, ó, essa coluna é a que sempre vai ter e a segunda coluna é que você vai projetar para mim, tá? Então, como eu estou criando isso, minha coluna 1 aqui, eu vou chamar ela de mês. A coluna 2 fica como percentual mesmo. E o tipo da coluna 1, né, pessoal, como eu disse para vocês, estou trabalhando com estatística, os campos são numéricos. Minha coluna 1, double também. O mês ele vai tratar como um double. Vou dar um run. Vou checar o resultado do meu select. Maravilha. Agora eu tenho, ó, somente esses 2 campos e os 2 são numéricos. Prontinho, minha base para gerar o algoritmo está pronta. Eu sei que aqui eu tenho mais de um mês de janeiro, eu tenho dados referentes a 4 anos e as variações de 4 anos. Agora a gente vai vir aqui nesta aba Machine Learning e a mágica vai começar. Vamos começar a criar algoritmos. Se você nunca fez, faz comigo e aí você vai ter o prazer de criar o seu primeiro algoritmo aí da sua casa, tá bom?
Então a gente vai vir aqui, ó, e vai conectar esse componente chamado AutoML. O que que é o AutoML? O AutoML é dentro do mundo de machine learning, de inteligência artificial. O AutoML é quando você usa um software que ele sozinho vai fazendo combinações de múltiplos algoritmos. Então ele vai fazer vários tipos de regressão, vai encontrar a melhor, vai combinar e vai gerar um resultado final, tá? Ele faz tudo isso sozinho. Então, ele divide a base em treino e teste, ele treina a base, ele combina vários modelos estatísticos, escolhe o melhor e é esse que vai ser usado para projetar os números, tá? Então, o AutoML é meio que o faz tudo do seu modelo. Então, a gente vai pegar aqui o AutoML, vai conectar ele aqui na base do Select. Perfeito, conectado ao AutoML na base do Select. Agora, pessoal, que a gente conectou, a gente tem que dizer aqui para o componente qual é o alvo. O que é o target, né? O que eu estou falando aqui quando eu seleciono o target? Qual é a variável dentro do nosso dataset que o algoritmo tem que projetar? O que eu quero que ele faça? O que eu quero que ele projete? Eu quero que ele projete o campo percentual. Então, eu vou vir aqui, seleciono o campo percentual. Como o campo percentual, pessoal, ele é um campo que ele tem vários números, ó. Ele não é meio que padronizado, assim, número 1, número 2, número 3, número 4. Ele tem vários percentuais, vários números diferentes. Então, se você for olhar esses dados aqui, ó, quer ver? Se eu vir no in-out aqui e colocar um browse, por exemplo, no select, olha só. Eu vou colocar um browser no select, vou deletar esse aqui de novo, só porque eu não quero que ele gere o algoritmo ainda. E vou dar um run só para vocês verem o select do campo percentual, ó. Quando eu clico nele aqui, tá vendo, ó? Eu tenho uma infinidade de números, ó, e classificados, ó, entre 0.31 e 0.40. Eu tenho uma quantidade relevante entre 0.2214 e 0.3128. Entre 0,49 e 0,5871. Então eu tenho uma range de números muito distintos entre eles. Quando eu tenho esse tipo de característica, invariavelmente o algoritmo que eu vou criar, quando eu quero projetar esses números incertos, que é uma range muito grande, eu vou criar um algoritmo de regressão. Quando eu estiver falando de é verdadeiro ou falso, eu quero que o algoritmo ele olhe para os dados que eu vou passar e ele me diga se é A ou B. A, B, C ou D. Coisas exatas, números exatos, classificações exatas, dados exatos. Ó, é opção 1 ou 2, 1, 2, 3 ou 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Não é uma range muito grande, eu tenho números exatos para ele me dizer se é isso ou aquilo. Eu vou para algoritmos de classificação, tá bom, pessoal? Então essas são as diferenças de algoritmos aqui de uma forma bem macro para vocês, mas que já dá para entender quando selecionar regressão ou classificação. Nesse caso, eu estou falando para ele projetar um número que é incerto. É uma range muito grande. Então, eu vou aqui trabalhar com regressão. Aí, eu posso clicar aqui no Advanced Parameters. Por padrão, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para a análise dele, para descobrir qual é o melhor modelo, o coeficiente de determinação. Tá? Mas, se você quiser, você pode usar outros, tipo o erro médio quadrático, a mediana absoluta, né? O máximo residual erro. Então, isso daqui são métodos de avaliação de algoritmos. Se você quiser entender um pouco mais, dá um Google aí, dá uma pesquisada, tá? Vou deixar no padrão mesmo, por quê? Porque depois eu vou fazer uma projeção e aí eu vou checar o resultado. Eu vou mostrar para vocês um jeito diferente, um jeito que eu faço na prática para validar se meus algoritmos têm um desempenho bom ou ruim, tá bom? Em outros vídeos, não nesse, mas então, como eu vou ensinar um método aqui para a gente avaliar, eu vou deixar esse coeficiente de determinação mesmo, que é o padrão do Alteryx, a primeira opção. Aí aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que o AutoML, a função dele é combinar múltiplos modelos? Nesse caso, a gente tem um combinado de 4 modelos. Então, ele vai fazer uma árvore de decisão, ele vai fazer esse XGBoost, ele vai fazer o linear, regressão linear, ele vai fazer esse CatBoost. Então, ele vai rodar os 4 algoritmos, vai gerar os 4 modelos estatísticos e vai ranquear entre eles qual foi o melhor desempenho. E aí, este de melhor desempenho é o que vai sair no output desse algoritmo de regressão, tá bom? E aí, aqui é quantas vezes ele vai rodar o treino aqui, né? Então, eu tô falando, roda no máximo 6 vezes todo o pipeline. Então, roda no máximo 6 vezes cada um desse
para você aprender. Se você tiver com dados muito grandes aí, você pode vir aqui aumentar um pouco mais o número de vezes. Ou se depois, quando você checar o resultado, você vê que o desempenho ainda não tá bom, você pode aumentar o número de vezes e aí sua máquina vai rodar mais vezes. É como se ele estivesse reaprendendo. Ele roda de um jeito, aí ele recombina, roda de novo, recombina, roda de novo, recombina, roda de novo. Ele vai aprendendo step by step para gerar o melhor resultado para vocês, tá? Então, eu vou deixar aqui padronizado essa parte do Advanced Parameters, não vou mexer. 6 vezes tá bom, eu tenho só 4 anos, são poucas linhas, só 48, tá ótimo. E aí eu vou dar um Run, agora que eu tenho o meu target, já defini qual é o algoritmo que eu quero que ele gere. E aí vamos ver o resultado. Ó, ele tá gerando, ele vai processando, tá? Não é rápido, pessoal. Dependendo da quantidade de dados que você tiver aí, vai demorar um pouco mais para gerar, tá? Nem sempre é tão rápido, mas ele gera. Então aqui, ó, ele gerou um modelo. Se eu olhar para a saída, o que era um dataset com 2 colunas, na saída ele fica como uma linha só. O que é essa linha, né? Na primeira célula, a gente tem o próprio modelo, que ele está falando aqui até o tamanho que ficou, tá vendo? 13.274 bytes, né? Então, 13 gigas ficou o tamanho do meu modelo. Aí, aqui ele está falando o resultado do coeficiente do R quadrado, né? O coeficiente de avaliação que a gente usou, que é esse aqui, ó, coeficiente de determinação. O erro médio absoluto, o erro médio quadrático, a média absoluta, então ele está te dando desempenho do seu modelo, como é que ele ficou no resultado final. Aqui você já pode fazer uma avaliação prévia para ver se seu modelo está bom ou ruim. Aí você vai definir. Suponhamos que para mim está ok esse desvio aqui de 0,14 no absoluto, o erro médio quadrático de 0,03 para mim está excelente, quero trabalhar com esse modelo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou usar um select e vou deixar somente a célula do modelo no dataset, tá bom? Por quê? Porque eu quero ficar só com o modelo na saída aqui. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Ó, quando eu rodar, vai ter um input todos esses dados e a saída vai ficar só essa célula. Antes de eu dar o run, que ele vai gerar o modelo de novo para mostrar pra gente, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um outro text input. Imaginem vocês que eu tivesse agora um dataset e agora são os dados novos, tá? Então a gente vai simular junto, ó. Então nesses dados novos eu tenho que ter somente uma coluna, a coluna mês. Lembra, ele tem que ter a mesma estrutura que o nosso dataset que a gente jogou lá no modelo, tá bom? Tem que ter exatamente a mesma estrutura. Se não tiver essa estrutura aqui, mês e percentual, o algoritmo não vai conseguir projetar. Então o algoritmo está esperando que eu passe um mês para ele me dar o percentual. Então, eu vou vir aqui e vou falar, eu quero então a projeção para o mês 8, na outra linha eu quero a projeção para o mês 10 e para o mês 2. Ó, vou deixar totalmente fora de ordem. Vou passar esses meses e eu quero que ele me dê qual é a projeção de ganho, considerando como ele aprendeu, os 4 anos que ele aprendeu para trás, tá bom? Que ele gerou aqui. Aí agora eu tenho esse dataset novo, ótimo. Vou colocar aqui um autofill nele, só para que ele vire numérico também. Lembra que a gente tem que passar na mesma estrutura do treino. Na estrutura do treino, este campo aqui, ó, o campo mês, ele era um campo numérico. Joguei no autofill e ele não reconheceu. Por quê? Se eu for aqui no metadata, ó, ele já está usando esse campo como bit aqui, ó, como byte, tá vendo? Então, já está como numérico, eu nem preciso do autofill. Não precisava colocar. Ele já entendeu que isso aqui é um campo numérico. Excelente para o nosso trabalho. Aí a gente vai aqui na aba do Machine Learning, tá? E agora nós vamos pegar este cara aqui, ó, o Predict. Então nós vamos pegar esse componente Predict, vamos jogar ele aqui no nosso projeto. Aí o Predict, pessoal, ele tem 2 entradas, uma D e uma M. A entrada M, como está escrito aqui embaixo, é a entrada do modelo. Aqui que você vai plugar onde está o seu modelo. Nosso modelo está nessa base de baixo, eu conecto ele aqui, ó, na entrada M. Lembrando, né, estou trabalhando com algoritmos de Machine Learning, agora ele está usando mais a minha máquina, tende a ficar um pouco mais lento quando você conecta. E aqui em cima, na entrada D, ó, são os dados que você quer que ele projete. Então, vou jogar aqui
os dados e no M o modelo. Então, qual é a função do predict? Pegar os dados que você está inserindo novo e fazer uma projeção com base no modelo que você já criou, ok? Então, ó, fiz essa conexão, agora ele vai estar preparado. Ele está só combinando, deixando o componente prontinho, por isso que dá esse meio que esse not responding, a gente tem que aguardar realmente, tá? E aí ele termina. O componente predict não pede nada, só conectar os dois, ele vai usar esses dados e vai projetar eles com base nesse modelo. Agora eu venho aqui e dou um run. Vamos esperar o resultado e vamos ver o que acontece. Bom, pessoal, aqui ó, projetou. Vou dar uma olhada na minha saída do predict, deixa eu só sair do metadata. Olha aqui ó, passei os 3 meses, ele fez uma projeção, tá vendo? Então eu usei estes dados com esse modelo que eu criei aqui e tive esta projeção. Tá vendo que ele está projetando valores muito iguais? Isso daqui é o que a gente chama de overfitting, né? Provavelmente meu modelo, ele se confundiu para projetar e ele está projetando todos os meses iguais. Por isso que aqui eu teria que voltar nele, ver se eu preciso de mais dados, ver se eu preciso, por exemplo, dar um tratamento diferente, inserir uma coluna nova. Tanto eu posso precisar de mais dados históricos, tipo outros anos, quanto pode ser também que eu precise inserir outras colunas. Não dá para trabalhar só com a coluna mês. Eu preciso ter a coluna mês e a coluna dia do mês para a projeção ficar mais certa. Então, a partir daí, você vai melhorando, tá bom? Mas essa é a dinâmica para que você consiga gerar um algoritmo e fazer uma projeção desse algoritmo com dados novos usando o Alteryx. Tudo bem? Bom, pessoal, então esse foi o primeiro vídeo de Machine Learning aqui no canal, né? Então, aprendendo um pouco de Machine Learning dentro do Alteryx. Obviamente, eu não explorei os conceitos do Machine Learning, né? Eu estou ensinando a vocês a usarem na ferramenta, então você tem que entender um pouco dos conceitos para poder usar, mas vocês viram que é bem simples de criar, né? Quando a gente vai fazer isso, por exemplo, usando Python, é muito mais complexo de desenvolver. Aqui no Alteryx é 2 componentes e você já consegue construir muita coisa, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, comenta aqui embaixo se você tiver dúvidas que a gente vai ter o maior prazer em responder. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você acha que possam se interessar e vejo vocês na próxima. Valeu, galera! Até a próxima. Tchau, tchau!